estamos começando mais um Diálogo Saudável da Unimed Curitiba, que traz informações sobre saúde para você. E hoje vamos falar sobre diabetes. Você já parou para pensar se você tem diabetes? Já fez exames? 14 milhões de brasileiros têm diabetes, mas 7 milhões não sabem disso. Eu sou a Cristina Grêmio, eu sou jornalista, apresentadora desse quadro Diálogo Saudável e converso agora com o Dr. Mauro Scharf, endocrinologista e especialista em diabetes. Hoje eu vou conversar sobre algo muito importante, diabetes, com o Dr. Mauro Scharf, que é endocrinologista, especialista em diabetes, né, doutor? Muitas pessoas estão circulando nas ruas com sintomas já de diabetes muito leves, já com glicemias alteradas e não tiveram acesso ainda à informação, ao diagnóstico. Isso, infelizmente, leva muitas pessoas a descobrirem a doença já apresentando alguma complicação crônica. Que são graves as complicações, né? Às vezes até perda de visão, amputação de membros inferiores. Exato, são complicações sérias e por isso a importância de a gente levar ao público a importância desse diagnóstico precoce, de ter acesso à informação e ao tratamento corretamente, para que possa então antecipar essas complicações. Às vezes um tratamento simples com uma medicação ou dois medicamentos, já é possível você evitar esse tipo de situação que tira a qualidade de vida da pessoa. Acho que a primeira coisa muito importante quando se fala em diabetes é separar os dois tipos maiores de diabetes que existem. Existem vários tipos, mas os dois principais. Um é o tipo 1, que é aquela criança ou adulto jovem ou adolescente que rapidamente fica diabético. É um quadro clinicamente dramático, né, onde se bebe muita água, se urina demais, se perde muito peso. Esses três sintomas, vamos lembrar, sede excessiva, perda de peso e urina excessiva. Ela é uma doença que, além de acometer o jovem, ela é incompatível com a vida se não tomar insulina. Porque há um ataque de anticorpos no pâncreas do paciente que faz com que ele cesse totalmente a produção de insulina. Então, esse paciente é dito insulino dependente, é o diabetes tipo 1. Okay? Já o tipo 2, ele é diferente, e o tipo 2 é a maior parte da população, essa população que não tem o diagnóstico. Os 7 milhões que estão precisando descobrir ainda. Exatamente, que é um diabetes mais tardio, né? Ele vem principalmente depois da terceira década, dos 40 anos, perto dos 50 anos, e ele vem para aquelas pessoas que estão sedentárias, que estão obesas, que estão ganhando peso. Então são esses que devem fazer o exame com regularidade, é exame de sangue? São essas pessoas que estão demorando muito tempo para fazer o diagnóstico e que podem, corretamente diagnosticadas e tratadas, né, vir a evitar essas complicações. Como que faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito por um exame simples de glicemia, né? Você pode detectar as taxas de açúcar no sangue através de um exame simples. Tem também um exame também simples chamado de hemoglobina glicada, que é possível também a gente dar o diagnóstico. Então, com um simples exame de sangue. E muitas vezes um exame de urina, porque o açúcar também pode aparecer na urina, você consegue já fazer o diagnóstico da patologia. Um exame de sangue comum, né? Muito barato. A glicemia é um exame muito barato. Eu diria que antes de fazer o exame de sangue, devem consultar regularmente o médico e geralmente o médico vai encaminhar para o exame, né? Isso. O médico vai identificar a necessidade específica. Tem outras coisas importantes para triar, ver se tem histórico familiar de diabetes ou não, ver o quadro clínico, o exame físico da pessoa, e aí o médico, sim, ele é a pessoa capacitada para fazer esse exame de triagem, para solicitar esse teste. A gente tem algumas perguntas que chegaram pelas redes sociais da Unimed. Como mãe de um DM1, acho que é diabetes tipo 1, né? Exatamente. Como mãe de um paciente com diabetes tipo 1, acho que seria legal vocês abordarem sobre a diferença do tipo 1 e tipo 2, já abordamos, né? Mas desmistificar que se comer doce fica diabético, porque é muito comum ouvir isso. E a gente ouve mesmo, né? O açúcar causa diabetes. Que legal a pergunta, né? Porque isso realmente, ela tem toda a razão. As pessoas fazem um pouco de confusão e acham que se uma criança comer doce em excesso, ela vai ficar diabética tipo 1. Né? Isso não é verdadeiro. Obviamente, ninguém deve comer doces em excesso, né? Mas o diabetes tipo 1 não é gerado, né, por excesso de doce. O diabetes tipo 1 ele é autoimune. São anticorpos que o paciente, por alguma carga genética e algum estímulo ou gatilho ambiental, em algum momento da vida, e pode ser a 1 ano, aos 2, aos 3, aos 4, aos 5,
na adolescência, que é o mais comum, mas em algum momento da vida esse ataque autoimune ocorre e a partir dali a pessoa fica diabética. E isso não tem relação com o que ela comeu. Não é culpa das mães também, dos pais que brigaram com a criança ou que causaram algum desconforto por educar, né? Existe muita mistificação desse tipo de situação e o diagnóstico não depende do pai ou não depende da mãe, depende de fatores ambientais e carga genética para acontecer. Essa pergunta aqui vem de alguém que já detectou que tem diabetes. O que posso fazer para a minha resistência insulínica não evoluir para diabetes? Algumas pessoas, antes de abrir o diagnóstico de diabetes, elas têm uma fase de pré-diabetes ou fases de resistência à insulina. E eu acho que a principal coisa que ela pode fazer é atividade física, controle de peso, né, redução de peso e melhora da qualidade alimentar. Esses fatores podem melhorar a resistência insulínica. Então, recado final para quem nos acompanhou até aqui: exames preventivos, cuidado com a alimentação, exercício físico. Exatamente, né? E especificamente nas crianças, né? Atenção com os sintomas, porque a doença é aguda, então beber água demais, urinar demais, emagrecer, certo? Levantar à noite para fazer xixi, coisa que a pessoa não fazia. Lembre do diabetes tipo 1 e peça, né, ao médico uma avaliação, porque o diagnóstico mora num exame muito simples, muito barato, muito rápido de ser feito. Doutor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para passar informações sobre saúde. E a você que assistiu até agora, deixamos um abraço, até o próximo Diálogo Saudável. Prazer.